porque é que não escolheu a mãe dele, mas eu sei porque é que escolhi a minha. As minhas saudações e um abraço fraterno para todos os companheiros presentes na sala. Um abraço muito especial para as nossas irmãs de Itália que nos vieram visitar. Boa noite. E é com muita alegria que hoje vou refletir sobre um tema especial da reencarnação, que, como sabem, eu sou apaixonado. Estou, no entanto, preocupado com uma situação. Não sabia que a minha conotação estava tão em baixo. Ali fora fui confrontado com uma companheira nossa que me disse: então hoje vem-nos bater outra vez? Porque a última palestra foi aquele murro do estômago que vocês se lembram. E, na realidade, eu não quero bater em ninguém. Eu só quero colocar interrogações. E esta interrogação de hoje é um bocadinho mais documentada, de maneira que espero que gostem. Fila com muito prazer. Esta pergunta, porque escolhi a minha mãe, é uma pergunta que nós estamos pouco habituados, mesmo na doutrina espírita, a fazer. Na realidade, era bom que nós começássemos a perguntar a nós mesmos, nós que somos filhos, nós que já somos pais, para ensinar aos nossos filhos e para vermos a responsabilidade que nós temos por termos nascido ou por estarmos a receber filhos na nossa casa. É, na realidade, uma responsabilidade tremenda a educação dos nossos filhos. São os meus queridos pais. No dia da minha comunhão, eu estava todos já nota, são os meus queridos pais, a quem tudo devo, com quem tenho uma dívida de gratidão para toda a vida. Eu posso ter 500 reencarnações, posso ter tido 500 pais. Estes são os meus, desta era atual, desta vida atual, a quem eu devo tudo. E então essa escolha com os quais o Espírito vai encarnar como filho acontece justamente porque eles podem oferecer ao Espírito a possibilidade de ativar determinados complexos de encarnações passadas. E aqui aparece o primeiro conceito, que é a nossa existência atual é um somatório de conhecimentos que temos gravados na nossa consciência das vidas passadas. E quando escolhemos a família para reencarnar numa próxima vez, estes conhecimentos são ativados exatamente porque vamos escolher a família em função da qual nós mais necessitamos de nascer, naquele núcleo, para desenvolvermos, para aperfeiçoarmos, para aprendermos. Isto significa que a criança terá naquela família as dificuldades ou as facilidades necessárias para cumprir aquilo que foi planeado, a sua missão, antes de nascer. Porque o nosso nascimento é muito bem planeado pelos nossos mentores espirituais. Desta forma, o bebé que nasce é uma continuidade do espírito que nele está encarnado. Ele nasce com informações de outras encarnações e com as informações do plano espiritual. O bebé não é uma página em branco. Tem uma riqueza extraordinária de informações e recursos. É assim que vai formando pouco a pouco a sua personalidade. Começamos com o livro dos Espíritos, do nosso querido Kardec, e a pergunta 258. No estado errante, quando estamos do lado de lá, no plano espiritual, e antes de começar uma nova existência corporal, uma nova reencarnação, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? E responde o espírito de verdade. Ele próprio escolhe o género de provas que deseja sofrer e nisto consiste o seu livre-arbítrio. Ainda esta manhã, não sei se tiveram ocasião de ver no programa da televisão, onde estiveram a irmã Leonor e a irmã Cristina, estava um padre ortodoxo. Eu gostei muito daquilo que ele disse. Pareceu-me até mais espírita do que muitos de nós. E ele dizia que falava exatamente sobre o livre-arbítrio.
com uma clareza perfeitamente conhecedora do que estava a dizer. O livre-arbítrio é, na realidade, a nossa decisão sobre aquilo que estamos a fazer, que queremos fazer. Isto é mais ou menos, já vos mostrei esta fotografia, mais ou menos o Ministério da Reencarnação, onde nós escolhemos como é que queremos renascer. Se vamos nascer em determinada família, homem ou mulher, se somos cegos, somos sem uma perna, enfim. Tudo isto é mais ou menos programado e quando é do nosso pedido, digamos assim, essa reencarnação, quando é para nosso bem, quando é para o nosso desenvolvimento, é aceito pelos nossos mentores e nós vimos. Quando nós escolhemos coisas que não estão adequadas e eles sabem disso, ao nosso desenvolvimento, eles barram e não nos deixam fazer isso e, quando somos teimosos, obrigam-nos a ter reencarnações compulsivas para fazermos aquilo que é melhor para nós e não aquilo que nós queremos. Daí que muitas vezes há partos muito difíceis, partos de ventosas, partos de cesarianas, partos de sofrimento de paralisia cerebral, etc., porque o bebê não quer nascer, ele recusa-se a nascer. Ele não sabe, não tem a consciência de que ele já nasceu, ele já reencarnou, não é? Desde a partir do momento da concepção, da vida, que é formada a vida, através da união dos gâmetas, masculino e feminino, ele já está reencarnado. Então, é apenas a exteriorização desse bebê. Somos, portanto, uma continuidade de várias vidas anteriores. Somos um corpo novo, conduzido por um espírito muito antigo, muito velhinho, como nós já somos, que já tivemos muitas reencarnações, que temos muitos recursos no nosso conhecimento, muitas habilidades, muitos conhecimentos, mas também muitos traumas. E então esse somatório faz o nosso plano reencarnatório. Toda a criança é um espírito repleto de vida e de história. É muito importante saber trabalhar com esta história e aproveitar os recursos que foram arduamente desenvolvidos em dezenas ou centenas de encarnações. E é por isso que nós temos crianças com 4, 5 anos, prodígios da música. Uma criança com 10 anos que é um brilhante cirurgião na Índia. Temos crianças com tenra idade e que já fazem cálculo mental, cálculo matemático, cálculo da física, etc, etc. Exatamente, e é por isso que nós aprendemos a falar em 2 anos, qualquer língua. Porquê? Porque a língua, o português, o alemão, o francês, o inglês, não são diferentes de língua para língua. O que interessa é a frequência vibratória da energia de cada linguagem, de cada som, de cada sílaba. Então a energia é igual em qualquer língua do mundo. Quando nós reencarnamos aqui, na próxima vamos para a Alemanha, vamos para a África, continuamos a falar, porque está lá a frequência vibratória da energia que nós aprendemos. E em 2 anos tudo começa a aflorar, começamos a recuperar a memória daquilo que está gravado e aprendemos a falar muito rapidamente. O bebê está ligado a um espírito que possui capacidade de percepção e de memória. Nesta fase da vida, os acontecimentos são armazenados e influenciam a formação do bebê. As primeiras memórias que o bebê terá serão um misto de memórias intrauterinas com memórias das encarnações passadas. E é por isso que as memórias intrauterinas somos tão responsáveis por isso. Porque se eu estou a gerar, sou mãe, estou a gerar um bebê dentro do meu útero, fumo, bebo, não tenho cuidado com a minha saúde, passo a vida numa vibração terrível de negatividade. Eu vou transmitir tudo isso ao bebê que está ali a ser nascido. Muitas vezes os nossos mentores retiram o bebê, o espírito, do corpo da mãe, do útero da mãe, para que ele não morra com esta influência tão negativa que nós produzimos aos nossos filhos. Uma discussão entre os pais, uma situação de negatividade de tal ordem e temos as consequências. Uma senhora grávida que fuma vai ter obrigatoriamente um bebê, é que nós em medicina chamamos um small for date, quer dizer pequeno para a idade. Vai ser sempre um bebê com muita limitação, porque a mãe, inconsciente, fumou durante a sua gravidez. Que diz o tabaco, diz o álcool, diz outras drogas. Os filhos são uma bênção para a família, porque com a sua personalidade única... Desculpem. O velho problema dos dedos.
do utilizador. Os filhos são uma bênção para a família, porque com a sua personalidade única contribuem para que os pais também aprendam com eles. Vejamos o caso, por exemplo, de um bebê autista. Como aqueles pais vão aprender com aquele filho? É uma bênção ter um filho desses. Uma criança com trissomia 21, mongoloide. Aquela mãe vai viver o resto da vida a dedicar o amor àquele filho. Portanto, os pais aprendem muito com os filhos, porque todos possuem muito a aprender e evoluir. Nós aprendemos com os filhos e os filhos aprendem com os pais. Então, somos uma continuidade. É o novo ser que se forma sob a influência do espírito antigo. É uma nova oportunidade para experimentar desafios e, por fim, aprender a superá-los. Aqui é que está o segredo da questão, o busilis da questão, é superar os nossos desafios. Cada aprendizado é uma facilidade. Cada aprendizado é uma oportunidade de expandir a vida e estar sempre com o seu interior banhado em amor e paz. Quando o espírito vai encarnar, a família em que ele vai nascer é determinada pelas qualidades positivas e negativas que tem. O espírito encarna com várias missões de vida. Cabe à família permitir que estes desafios surjam na vida da criança. Os pais têm que estar muito atentos à educação e evolução daquela criança. Ela precisa de evoluir, portanto, precisa de ter os desafios para se poder desenvolver. E consoante a nossa correção, nossa dos pais, a correção dos nossos filhos, eles vão desenvolver-se de uma forma ou da outra. As características da família são, então, fundamentais para gerar as condições de amadurecimento e superação dos desafios que compõem a missão da vida daquela criança. É a lei de Deus. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Esta é a lei divina. Então, quais são as fases dessa preparação para o nascimento, dessa reencarnação? Na primeira fase há um planeamento, como já vimos há bocadinho. Desenvolve-se no plano espiritual, onde o reencarnante, ao lado dos seus mentores, vai planear a sua futura reencarnação. Kardec lembra-nos que são planeados apenas os grandes lances da existência, aqueles que podem realmente influenciar no destino da criatura. O resto são detalhes que o nosso livre-arbítrio depois prepara. O casamento, com quem vamos casar, os filhos que vamos ter, a profissão que vamos ter, os anos que vamos viver na Terra, as principais doenças kármicas que vamos ter são nesta fase determinados, são os pontos major da nossa evolução. Detalhes mais importantes do futuro corpo podem ser determinados nesse período. Os mapas cromossómicos, se vamos ser loiros, o nariz batatinha, os olhos azuis, o cabelo encaracolado, os detalhes cromossómicos aí são mais tarde preparados. Traduzem a herança genética do pai e da mãe e que irão determinar as características hereditárias do reencarnante. Digamos, no aspecto reencarnatório, esses aspectos cromossómicos são um pouco secundários. Os mais importantes são as grandes fases do desenvolvimento. Depois de definida esse plano de reencarnação, há o contacto com os pais. A aproximação do espírito do bebê à mãe, ao espírito da mãe, é das coisas mais lindas que se podem ler e aprender. É uma fase em que o bebê, em contacto mais íntimo com os futuros pais, se vai preparando para a nova existência. É uma fase importante, onde o espírito se mantém em processo de ligação fluídica direta com os pais. Tudo é energia e esse contacto faz por via magnética. À medida que se intensifica semelhante aproximação, o reencarnante vai perdendo os pontos de contacto com a esfera espiritual. É aquilo que eu já vos disse aqui uma vez, que há uma miniaturização do espírito. O espírito começa a ficar mais pequenino à medida que se vai aproximando da mãe pela atração magnética. Há um namoro com a mãe. Aquele bebê está a namorar a mãe. Por isso, minhas queridas companheiras que estão aqui, o ser mãe deve ser das coisas mais preciosas que nós temos. Eu já devo ter sido mãe em vidas anteriores, imagino que sim, mas é na realidade uma sensação e
e um privilégio que as mulheres têm, que nós não sabemos compreender. Eu, depois que preparei esta palestra, tenho olhado para os meus bebés da minha consulta, pequeninos, recém-nascidos, 15 dias, um mês. Eu faço-lhe as maldades habituais e ele chora. Pego nele muitas vezes, que eu não resisto àquela fofura, aquela acaba quase na minha mão, não é? E ele continua a chorar, não me liga nenhuma. Depois a mãe, entrego à mãe, a mãe encosta aqui, faz assim e o bebê cala-se. Ele conhece o cheiro da mãe, ele conhece a energia da mãe, ele conhece a faixa magnética da mãe, ele conhece tudo. Portanto, é essa a importância que nós temos de entender que há na relação mãe-filho. Então, vamos à terceira fase da reencarnação, há uma ligação do espírito à matéria. Vamos diminuindo e vamos aproximando da matéria. Como eu já disse, há uma redução perispiritual, depois há uma seleção do espermatozoide. Entre 4 milhões em cada ejaculação, há um que vai vencer a corrida. Porquê? É aquele que tem as características de carga eletromagnética indicadas. É uma equipa de espíritos que faz essa escolha, essa seleção, e que vai escolher entre aqueles 4 milhões um. Até pode ser o doente. Até pode ser para dar origem a um bebé doente, deficiente. Mas é aquele que vai trazer a carga de informação genética mais importante para que aquele bebé possa continuar o seu desenvolvimento. Então, essa seleção, o espermatozoide fica acoplado ao centro genérico da mãe. O reencarnante miniaturizado aguarda à espera, isto parece um filme lindo, aguarda a relação sexual para desencadear a reencarnação propriamente dita, para se atraído pelo espermatozoide, essa carga magnética, vai haver a fecundação. Após a explosão dos espermatozoides libertados na relação sexual, um deles será escolhido, e devidamente magnetizado para vencer a corrida e alcançar a trompa de Falópio, onde está o ovo à sua espera. O ovo é revestido por uma camada de ácido hialurónico, que é uma substância que agora se usa modernamente para hidratar a pele e tal, e que está nas nossas articulações. No nosso corpo há muito ácido hialurónico. E no ovo, à volta do óvulo, há uma grande camada de ácido hialurónico. E é impossível qualquer coisa entrar dentro daquele ovo. No entanto, como o nosso cientista lá de cima sabe muito, ele fez uma característica que permite ao espermatozoide entrar no ovo. O que é que ele fez? Na cabecinha do espermatozoide ele colocou hialuronidase. A hialuronidase é uma enzima proteolítica que, ao contactar com a membrana do ácido hialurónico, dissolve a hialuronidase. E ele entra. E a seguir fecha, para que mais ninguém possa entrar. Ou seja, não pode haver dois pais da mesma criança. Só há uma fecundação. Vejam a ciência do nosso Pai do Céu. Então temos a fecundação. O espermatozoide, ao alcançar o terço externo, quase sempre é no terço externo da trompa de Falópio. Muitas vezes pode haver uma gravidez fora de sítio, é raro, uma gravidez ectópica, e que é sempre muitíssimo perigosa. Neste exato momento, o espírito reencarnante que se encontra ajustado ao aparelho genital liga-se magneticamente à célula ovo. Nunca mais pode ser substituído por outro espírito. Houve a fecundação, já está. Depois vem a formação do bebé. Inicia-se com a fecundação, vai até ao nascimento. Trata-se do período de múltiplas divisões celulares, que vão dar origem ao embrião e logo depois ao feto. Começa a nascer o cabelo, e os ossinhos, e as mãozinhas, e os olhos, e o coração, aquelas coisas todas. À semelhança de uma colmeia de abelhas, vai sendo lentamente preenchido o corpo espiritual com um vigoroso modelo e que atuará como ímã entre limalhas de ferro, dando forma consistente ao futuro corpo físico. Os primeiros 21 dias são sagrados. São de extrema importância para a formação do futuro corpo. É uma época em que se estão formando os principais órgãos e sistemas e, por esse motivo, a assistência espiritual não permite que algo se aproxime daquela situação.
A gestante não pode afastar-se do corpo, mesmo durante o sono. São proibidas as visitas de familiares ou de amigos. Após o 21º dia, reduz-se a vigilância espiritual, que, no entanto, sempre continua a acompanhar a gravidez. E vem a última fase da reencarnação, a adaptação à vida, que André Luís nos explica que não se completa, o processo encarnatório não se completa no nascimento, vai até aos 7 anos de idade, quando ocorre a plena integração do reencarnante aos implementos físicos. E voltamos ao Livro dos Espíritos, pergunta 383. Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância, para o espírito reencarnante? Encarnado, responde-nos Kardec, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo, os seus pais. A criança que recebemos hoje é o espírito que retorna aos lides da Terra para nova etapa evolutiva, trazendo imensa bagagem do seu passado milenar. Quantas existências já teve esta criança? Em que civilizações já vivemos? Que sentimentos já desenvolveu no passado? Sentimentos nobres, elevados, vícios depreciativos? Até onde vamos? Há uma meta superior a atingir, um objetivo supremo? É nossa a escolha. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. E aqui entra a nossa responsabilidade de pais. A estudá-los devem os pais aplicar-se, diz Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os pequeninos indícios reveladores do gérmen de tais vícios e cuide de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Então, não deixemos os nossos filhos entregues aos computadores, aos iPads, à internet, a essas coisinhas todas da era moderna. Eduquemos os nossos filhos. Preocupemo-nos em ver o que se passa com os nossos filhos para os corrigir. Olhem a nossa responsabilidade. Pode-se considerar como missão a paternidade? Pergunta 582. Oh, se pode. É, sem contestação alguma, uma verdadeira missão a dos pais. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que nós pensamos a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam para a senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. No Livro dos Espíritos. E agora, Emmanuel, qual a melhor escola da preparação das almas reencarnadas na Terra? Olhem que resposta tão simples que Emmanuel nos dá. A casa, o nosso lar, é a melhor escola, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, podem ensinar, mas só o instituto da família, em nossa casa, no nosso lar, pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem, ensina-nos Emmanuel. Leve seus filhos a encontrar os grandes motivos para serem felizes nas pequenas coisas. Estimule-os a ter metas. Leve-os a não ter medo dos seus insucessos. Doe o seu ser a seus filhos. Construa uma excelente imagem de você. Perdoe-se e ensine a perdoar. Seja humano para seu filho, não gigante. Deixe seus filhos participar da sua vida. Ame-os. Prepare o seu filho para ser e não para ter. Alimente seus filhos de inteligência, seja otimista, ensine-os a pensar e encante-os. Ensina-nos Augusto Cury, um brilhante pedagogo. Nova pergunta do Livro dos Espíritos. Se o espírito pode escolher o género de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é bem o termo, diz-nos o Espírito de Verdade, porque não escolheste nem previstes tudo o que vos sucede no mundo.
até as menores coisas. E escolheste apenas os géneros das provações. As grandes causas que nós precisamos, aí tiveram que ser escolhidas. Todos os espíritos que vão renascer têm a sua programação reencarnatória adequada às suas necessidades evolutivas. É um projeto elaborado pelo espírito juntamente com o nosso mentor. É um projeto elaborado, pode ser elaborado só pelos mentores quando nós somos teimosos e não queremos escolher aquilo que é bom para nós. Mas, de qualquer das maneiras, a educação é o meio e a reencarnação é o meio e a educação divina é o fim. Nós não vimos para pagar nenhuma fatura. Nós não vimos para sofrer as consequências. Nós vimos para aprender. As nossas dificuldades são apenas porque desconhecemos a lei de Deus. Quando conhecermos, deixamos de reencarnar, pelo menos aqui. Então André Luís diz-nos que a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Há então um projeto da nossa reencarnação. O projeto biológico, físico, o social e o mais importante é o projeto espiritual. No biológico, planeamos no corpo físico, no qual, escolhemos a mãe, no qual iremos reencarnar, de acordo com a biologia, com a genética dos futuros pais, resultando nos detalhes físicos planeados. O que eu disse há pouquinho. Somos altos, somos pequenos, gordinhos ou não, ou magrinhos, a nossa cor da pele, os olhos, o cabelo, a parte estética, como é que são os nossos órgãos internos, e neste projeto é levado em conta a necessidade kármica do indivíduo no corpo físico. Vamos escolher aquilo que é melhor para nós. Depois vem o projeto social. Em que família vamos reencarnar? Se vamos ter acesso ao estudo ou não? Se o meio socioeconómico, cultural onde vamos nascer é mais rico, é mais pobre? Qual é a nossa necessidade? Que tendência profissional vamos ter? Qual será o nosso papel na sociedade? Vamos programar quem será a nossa esposa, o nosso marido, os filhos que vamos ter? E depois vem o projeto espiritual, o mais importante, que é o motivo principal da reencarnação, a oportunidade de crescimento, porque reencarnamos. Quais os compromissos que assumimos durante essa escolha? Aqui é programada a possibilidade de vitória sobre obstáculos, que há muitas reencarnações que estão sendo adiados. Temos de crescer em conhecimento, é a nossa palavra-chave. Temos de aprender muito. Principalmente no amor e na caridade. É uma oportunidade de vencer a impaciência, a intolerância, o orgulho, o egoísmo, a inveja. É a oportunidade valiosa em vencer as tendências negativas, reforçar antigas qualidades e adquirir novas virtudes. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pergunta Kardec. E o Espírito responde-lhe, para vós sim, para o Espírito não. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba e é outra forma de pensar. 3 ou 4 testemunhos para terminar a minha palestra. Durante a concepção, o Espírito acompanha a formação do meu novo corpo. Vou e volto de uma dimensão a outra, sempre atraído como um ímã para o corpo da minha mãe. O campo eletromagnético da mãe. Sou coberto por uma espécie de cúpula de vidro, uma espécie de incubadora, acompanhado por 2 médicos espirituais. Pouco a pouco vou perdendo a memória, caindo em sonolência, enquanto eles 2 se concentram, projetando energias. À medida que vou perdendo a memória, meu corpo vai reduzindo, meu corpo espiritual vai reduzindo. Adormeço e as lembranças se apagam. Sou conduzido por um tubo que sai do aparelho de incubação como um canal luminoso e me leva ao ventre da minha mãe. Neste caso, à trompa de Falópio, onde vai ser encontrado o ovo com o espermatozoide. E agora, durante a gravidez, no momento em que a minha mãe fica nervosa, tomada pela raiva, essas emoções fortes provocam muita agitação. Tudo entra em turbulência. Recebendo diariamente os efeitos negativos desses sentimentos, sinto-me muito mal quando meus pais brigam. O que ocorre com muita frequência. Vejam a nossa responsabilidade quando uma bebé está lá dentro na vossa barriguinha.
O meu orientador espiritual me coloca muitas vezes fora do ventre da minha mãe, evitando que a sua violenta carga energética e emocional provoque o aborto. Pois há abortos espontâneos. E o nascimento? A minha garganta começa a arder e o peito também. Alguém me embala pela sua voz e pelo calor da sua respiração. Tudo parece seguro e tranquilo. Começa a arder e o peito quer dele chorar quando o bebê nasce, não é? Embrulham-me e levam para longe da minha mãe. Quero gritar, tenho medo de perdê-la. Olhem a ligação que há com a mãe. Choro muito sem parar de desespero e desamparo. Estou no berçário e as mãos frias de uma mulher feia e bruta estão-me machucando, que é a enfermeira. Com medo que alguém mais me venha mexer, calo-me e adormeço encolhido como um pássaro assustado. Mais tarde, volto a ouvir a voz da minha mãe, a ponto de sentir a sua respiração na minha testa. Após a amamentação, encontro-me ao colo do meu pai. Sei que é o cheiro do meu pai, misturando-se com o cheiro da minha mãe. Agora eles representam o meu reino. E tudo seria perfeito não fosse o tecido áspero que arranha a minha pele. Vestiram-me com algo que aperta o meu pescoço e impede os meus movimentos. Portanto, mães aqui presentes, deixem os vossos filhos mais à solta para eles não ficarem assim apertados. Sou envolvido numa forte luz azul e tomada de uma súbita vontade de ir em frente. Movimento-me com firmeza, atravesso o canal estreito que me traz de volta à terra. Ao ser envolvido nos braços da minha mãe, sinto alívio e as lembranças que trouxe comigo vão-se apagando da memória. Sugo o seu peito e tranquilamente adormeço. Mães, não tenham medo de ficar com os vossos seios mais flácidos, mais caídos. Não recusem a amamentação pela beleza do vosso corpo. É uma ocasião única que vocês têm de partilhar esse amor com os vossos filhos, além de estarem a prevenir o cancro da mama. Em conclusão, não perdemos a memória dos factos passados. Ela permanece adormecida até que atinjamos a maturidade necessária para despertá-la. Então, como um ser humano adulto, somos capazes de fazer uso de tudo aquilo que aprendemos, adquirido ao longo de caminhada de séculos, de muitas vidas que já temos. Alguns espíritos resistem ao processo reencarnatório e recusam assumir o novo corpo até ao último momento, provocando as complicações do parto. Reencarnamos para aprender, para melhorarmos a nossa elevação moral e espiritual. Reencarna-se para aprender, para nos educarmos, para crescer a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir a nossa própria elevação espiritual. No livro Reencarnação, Processo Educativo de Adenauer Novaes, que recomendo. É, portanto, a reencarnação um ato de amor educativo, não punitivo. O ser não volta para pagar nada do passado, e sim aprender o que ainda não foi aprendido. A justiça processa-se de forma a educar o espírito. É comum dizer-se que o espírito reencarnou para pagar, pois quem deve tem de pagar. Tal afirmação deve ser entendida no seu sentido figurado. A dívida deve ser entendida como a ausência de conhecimento, isto é, o desconhecimento em relação à lei de Deus. Então nós vimos para aprender. O número de existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Livro dos Espíritos, pergunta 168. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não necessita mais das provas da vida corpórea. Essas provas são escolhas que nós fazemos para o nosso adiantamento, quando são as expiações, são as experiências obrigatórias, que nós às vezes não gostamos, que nos são impostas pelo nosso mentor espiritual, por termos utilizado o nosso livre-arbítrio cometendo graves equívocos que podem ter envolvido terceiros impostos pela justiça divina. As provas e expiações a que são submetidos os espíritos decorrem de compromissos passados.
tais compromissos são de dívidas, mas nós entendemos que são processos educativos. Este é que é o slide principal da minha palestra desta noite, que é: para que lado vou? Para a esquerda ou para a direita? Que caminho vou escolher? O que é que eu vou decidir da minha vida? O meu livre-arbítrio é aqui que está a jogada da nossa vida. Então, a pergunta do título da palestra: por que escolhi a minha mãe? A primeira coisa que eu quero dizer é por dívida eterna de gratidão que eu tenho para com ela. A dívida por ela me ter alimentado com tanto amor, com o seu leitinho do seu peito, com o seu carinho, com a sua envolvência, com a sua educação, e que me fez assim um bebé rechonchudinho que eu era neste tempo das fotografias a preto e branco, porque ainda não havia fotografias a cores. Foi por isso que eu escolhi. E agora vou terminar com uma carta que eu gostaria de ter escrito à minha mãe. Carta à minha mãe, obrigado Pedro, antes de reencarnar, e que dedico a todas as mães. Mãe, que eu vou mudar a tua vida inteira, tu já sabes. O que ainda não descobriste é quão maravilhosa ela será com a minha chegada. Eu vou-te mostrar o que significa aquele amor incondicional de mãe que tu sempre quiseste saber. Vais aprender que é possível sentir o que o outro sente e amar alguém mais do que a ti mesma. Eu vou-te apresentar um mundo totalmente novo e diferente de tudo o que tu já conheceste. Vou fazer-te descobrir qual é o teu dom, minha mãe. Vou-te dar o melhor trabalho do mundo, aquele que tu fazes com tanto prazer, que nem parece que estás trabalhando. Vou-te ensinar muito mais do que aprender. Mesmo tão pequenino, vou ser o centro das tuas atenções e nada mais será tão importante para ti. Vou-te mostrar que aquela carteira que tu querias comprar tanto e gostavas tanto não é mais importante na tua vida. Vou fazer-te ver grávidas e mães na rua todo o tempo. O teu mundo vai girar em torno do facto de que agora tu és mãe. Mas para isso eu vou-te dar muito trabalho. Vou tirar tuas noites de sono. Vais ter olheiras e muita preocupação comigo. Vou fazer-te pensar que estás ficando doida de tão cansada. Vou sujar minhas roupas com uma rapidez inacreditável. Vou querer a tua atenção só para mim. Vou chorar quando quiser tomar banho, mas chorar também quando tiver fome. Vou chorar quando tiver frio. Vou chorar até mesmo quando não quiser nada. Só quero o teu colo, mãe. Vou-te ensinar que a paciência é uma virtude e que é preciso treiná-la todos os dias. Vou precisar de cuidados em tempo integral para tudo. Vou querer fazer coisas que não são certas e tu terás que me avisar disso. Vou fazer birras, atirar-me para o chão, bater com a cabeça. Sei que não será fácil, mãe, mas é nesse momento que mais vou precisar da tua ajuda, pois serão as tuas atitudes perante as minhas que me ensinarão como a vida. Irei aprender muito contigo, mas sabes, mãe, conforme eu for crescendo, aprendendo e me tornando independente, tu sentirás falta exatamente das coisas que te pareciam chatas, de quando tu eras meu centro das atenções, das birras e até dos choros no meio da noite. Sentirás saudades do meu cheirinho de bebé e até do chulé do meu pé. Vais querer que o tempo volte, nem que fosse só um minuto para trás, e que possas me carregar nos teus braços novamente. Vais desejar que ele pare, só para não me veres crescer tão depressa. Vais querer que eu precise de ti novamente e, apesar de orgulhosa, ficarás triste quando pensares que não és mais necessária para mim. Por isso, mãe, aproveita-me o quanto puderes.
Dá-me carinho, atenção, amor e todo o ensinamento possível para que, quando for a minha vez de ter filhos, eu queira ser como tu. Esta era a carta que eu gostaria de ter escrito à minha mãe, mas que não escrevi. E para terminar, a minha mãe, do lado esquerdo, o mesmo espírito, do lado direito, a minha neta, que voltou a minha mãe como minha neta. Vejam a graça de Deus, a bênção de Deus, que me pôs a minha mãe, como eu dizia aqui na carta, não eu ao colo dela, mas ela ao meu colo. A minha neta, Marta David, e a minha mãe, Clotilde, o mesmo espírito. E estas são as outras, que eu ainda não sei quem são. Talvez um dia possa saber. Aqueles que têm netos sabem qual é a alegria que nós temos de apresentar os nossos netinhos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela vossa atenção.